o projeto de criminalização da misoginia e a extrema-direita. Só para variar, a extrema-direita. Vem com a gente que a gente vai falar sobre esse assunto. Antes de mais nada, se você não sabe o que é misoginia, eu vou pedir licença para falar brevemente, né? Misoginia é um ódio, o ódio contra as mulheres. É aquela situação onde a pessoa se considera superior às mulheres. Isso é muito comum entre homens heterossexuais, não obrigatoriamente todos os heterossexuais são assim como existe também, de fato, alguns homossexuais que são misóginos, mas seria aquele ódio, porque o fato de eu ter nascido homem, por eu ter um pênis, eu me considero superior. No caso específico dos heterossexuais misóginos, isso vem com o agravante de achar, porque eu nasci com um pênis, e porque eu uso o pênis do jeito que eu acho que a natureza quer que eu use, quer, entre aspas, que eu use, então isso me faz um ser superior. Portanto, as mulheres devem estar sempre abaixo de mim, e eu tenho ódio das mulheres porque tem mulheres que têm uma condição social, uma condição emocional aparentemente mais feliz do que a minha. Portanto, eu, numa espécie de recalque, de ressentimento, eu acabo desenvolvendo esse ódio contra as mulheres e a todo custo eu quero rebaixá-las e por vezes agredi-las. Isso é misoginia, né? Então agora a justiça, estamos querendo criar mecanismos na justiça onde a gente criminalize a misoginia. Eu entendo que é uma ação para lá de necessária, porque se a gente começar a pensar em termos de civilidade, nada mais justo que a gente proteja quem está em condição de vulnerabilidade. Essa é a essência de sermos civilizados. A civilização não se baseia no fato de que o mais forte domina o mais fraco, mas sim de que os mais fortes amparam os mais fracos, né? Esse seria o conceito central. Conceito esse que a extrema-direita, de um modo geral, abomina, porque ela vem com a ideia de que se eu sou mais forte, eu tenho direito de ter uma posição de superioridade diante daquele que é mais fraco do que eu. Essa é a mentalidade da extrema-direita. E a extrema-direita, ela tem alguns fatores aí, né? Porque ela vive da propaganda política baseada no ódio. A propaganda baseada no ódio, ela é antiga, desde o tempo lá do rapaz da Segunda Guerra Mundial, que nasceu na Alemanha e tinha um bigodinho, ele já explorava isso, né? Ele criou um ódio, ele criou a política em cima do ódio como sustentáculo da sua ascensão política. É disso que nós estamos vendo de uns anos para cá aqui no Brasil, por conta das redes sociais, porque os algoritmos, eles vivem de likes e de comentários nos conteúdos que são publicados. E quando eu publico um conteúdo cheio de ódio, normalmente eu gero muito comentário a favor do meu ódio, contra o meu ódio, e eu gero muitos likes. Isso alavanca o conteúdo, isso potencializa as propagandas de ódio, instrumento predileto da extrema-direita. Logo, a extrema-direita é favorável a que os seus instrumentos de propaganda permaneçam e a sua própria essência de vida permaneça, que é o ódio a minorias. Quando eu falo ódio de minorias, estou falando de ódio às minorias sociológicas, porque a gente sabe que a maioria da população é mulher. Porém, elas são minorias sociologicamente falando, porque elas têm mais dificuldade a ter acesso ao poder econômico, ao poder político de um modo geral. Mesmo isso também acontece com a população negra. E nós temos a minorias sociológicas, que são minorias numéricas, como é o caso da comunidade LGBTQIAPN+, que nesse caso a situação fica bem mais complicada, porque não se tem, vamos dizer assim, a voz ainda fica mais apagada ainda, né? Mas, de qualquer maneira, o que acontece é isso. Nós temos figuras, como é o caso de Nicolas Ferreira, que é muito visível, um marmanjo que é recalcado, um marmanjo que vive do ódio da extrema-direita e que está propagando a ideia que se o projeto de criminalização
da misoginia vingar, as mulheres poderão processar os homens por qualquer coisa. Mentira. O que vai acontecer é que o ódio contra a mulher vai receber o mesmo peso criminal que tem o racismo, que é a afronta contra uma parcela da sociedade como um todo. A tal atitude também já está, por jurisprudência, recriminada dentro da justiça, né, do Poder Judiciário, em relação à homofobia. Hoje a homofobia ela tem jurisprudência que reconhece ele como sendo crime de racismo. Então são as mesmas penas, os mesmos rigores da lei que existe por racismo, pode ser aplicado por homofobia, e agora quer-se criar uma lei que se iguale, né? Se faça essa analogia entre a misoginia e o racismo. Eu entendo que essa lei é extremamente necessária, eu entendo que esses marmanjos misóginos, a maioria deles héteros, porém é óbvio que infelizmente tem alguns de nós gays nessa tipo de registro, né? Eles devem responder sim, porque você pode discordar de uma mulher, você pode discordar de uma mulher, você pode criticar uma mulher, mas você não pode, diante da sua crítica, em algum momento, ou de qualquer atitude sua, querer se colocar numa condição superior à mulher pelo fato dela ser mulher. Ou seja, atrelar, às vezes, aquele pensamento que aquela mulher está falando à própria genitália dela, ou qualquer coisa do gênero. Então, por exemplo, vamos pegar um fato real aqui, a Carla Zambelli. Eu discordo totalmente, integralmente com a Carla Zambelli. Eu acho lamentável uma mulher apoiar o machismo, apoiar o patriarcado de um modo tão firme como ela fez, e ela está respondendo por uma série de atitudes que ela teve aí, está condenada e tudo mais. E eu não vou concordar com Carla Zambelli, mas eu não posso falar que ela é a malucada, ela tem essas atitudes fora do eixo, pelo fato dela ser mulher. Ela tem as atitudes fora do eixo dela, porque ela é uma pessoa que, de repente, tem problemas cognitivos, ou porque ela tem falhas morais, ou porque ela é uma pessoa oportunista, enfim, né? Pode ser por N razões, mas não é pelo fato dela ser mulher. O fato dela ser mulher e apoiar uma série de coisas é lamentável porque ela acaba apoiando coisas que são contra as próprias mulheres. Isso sim é lamentável, né? Isso sim é criticável, e não o fato dela ser mulher. Agora, uma figura que nem Nicolas Ferreiras e todo esse pessoal, Red Pill que está solto por aí, uns homens héteros que parece que nem conseguiram engrossar a voz, eu acho isso interessante, né? Os caras se diz hétero, se diz muito macho, tem uma vozinha esganiçada, parece um franguinho de briga, vive causando para cima e para baixo, na lua de mel, na praia, fica gritando o nome do Bolsonaro em vez de dar atenção para a noiva. Uma coisa estranha, né? Cheira problemas de má resolução com a sua sexualidade, sei lá em que campo. Aí a pessoa, ela é misógina, ela é contra a criminalização da misoginia, a pessoa é contra a redução, o fim da escala 6x1, ela quer que o pobre continue na condição de subalterno, de escravidão. A gente olha para todo tipo de situação e a gente vê gente que defende esse tipo de político. Isso é muito lamentável. Então, a gente encerra esse vídeo dizendo que damos total apoio à criminalização da misoginia. Basta, né, e isso tem tudo a ver, essa questão de misoginia e esse desenvolvimento que a misoginia tem nas redes sociais por conta do fortalecimento do algoritmo que prioriza aquilo que gera comentários, e o ódio gera muito mais comentário do que o amor e o sentimento de tolerância. Então, nós estamos tendo uma crise de feminicídio, né? E isso é algo que a sociedade tem que ter em vista. Então, criminalizar a misoginia é algo muito necessário. Então, isso seria o que a gente teria para falar. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Gostou? Deixe o seu like e, se puder, se inscreve no nosso canal. Beijos e fui!